Opa, chegou a nossa hora. Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará, está no ar. Muito prazer, eu sou Dimitri Lima e hoje, substituindo Carolina Madeira, estou com ela, Viviane Gonçalves. Olá, Vivi. Olá, Dimitri. Olá, ouvintes do Conexão Cidadão. Neste episódio, vamos informar sobre o início da fiscalização envolvendo os conselhos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Gente, o TCE Ceará tem entre as suas atribuições analisar a prestação de contas anuais enviadas pelas secretarias de educação e demais entidades, como também o tribunal tem centrado esforços para desenvolver fiscalizações sobre o funcionamento e o resultado de ações educacionais. Verdade, Dimitri. Foi o caso, por exemplo, da Operação Educação, realizada ano passado, em que se verificou a infraestrutura de 15 escolas de redes de ensino municipais. Já em 2002, Vivi, foram realizadas 20 inspeções para examinar como os municípios do estado estavam aplicando os recursos destinados ao transporte escolar, aquisição de material didático e também alimentação escolar. E o foco desta nova auditoria é o funcionamento dos conselhos do Fundeb em municípios cearenses, ou seja, verificar a criação e a atuação desses conselhos que têm como principal função acompanhar a aplicação dos recursos do Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, foi criado para ser uma fonte de recursos para garantir a oferta de educação pública. E por meio do Fundeb, estados e municípios fazem o pagamento dos professores, adquirem equipamentos e realizam a manutenção das escolas. Na distribuição desses recursos, é observado o número de matrículas nas escolas públicas apuradas no censo escolar. De acordo com as normas do Fundeb, ouvintes, é obrigatória a criação de um conselho de acompanhamento e controle social. Este conselho deve ser formado por representantes do governo local, dos trabalhadores da educação, dos pais de alunos e também dos estudantes. E estes conselhos acompanham e dão pareceres a respeito da distribuição e aplicação dos recursos do Fundeb. Para explicar como está sendo executada a auditoria de conformidade sobre os conselhos do Fundeb, vamos entrevistar a servidora do TCE Ceará, Priscila de Castro, que faz parte da Diretoria de Fiscalização de Temas Especiais 2, unidade da Secretaria de Controle Externo. Olá, Priscila, seja bem-vinda ao Conexão Cidadão. Priscila, qual o objetivo da auditoria de conformidade envolvendo os conselhos do Fundeb? O TCE está atuando mais especificamente, mais rotineiramente em ações da educação, né? Então, assim como a gente tem a prestação de contas, auditorias mais focadas nessa parte de despesa, né, processos de pagamento, a gente também está olhando agora processos que ou geram resultados ou auxiliam na geração desses resultados da educação. Então, essa auditoria nos conselhos do Fundeb, né, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, é uma dessas auditorias que a gente busca deixar o contexto, né, o ambiente, o cenário mais propício para que a aplicação dos recursos ela alcance os resultados esperados, que é a frequência do aluno e a proficiência dele, né? Então, aplicar o pagamento dos professores ou na aquisição de algum equipamento ou em alguma obra, o próprio transporte escolar. Então, são questões que favorecem esse aluno estar matriculado e ele alcançar bons resultados educacionais. Então, o que a gente quer? Resumindo, assim, objetivamente, é saber se os conselhos eles estão instituídos e se eles estão atuando dentro daquelas atribuições que a lei determina que eles façam, né, nos seus municípios. Nesse caso, nós estamos olhando para o município, né? E quanto às etapas de trabalho, Priscila, qual a primeira atividade a ser realizada? Bom, a gente faz um planejamento, nesse planejamento a gente seleciona esses municípios e a gente observa como é conformidade, então a gente faz uma checagem da aderência da realidade ao que a lei diz. Então, depois desse planejamento de
elaboradas as questões de auditoria, né, que é o que a gente olha se está ok ou não. Aí a gente aplica as técnicas de coleta de dados. Então, normalmente, a gente pega muita documentação para analisar, porque é ali que está a evidência, mas a gente também sempre conversa com os municípios, com os atores. Então, aquele ator que a gente consegue alcançar, a gente conversa para entender até determinados números ou determinados documentos, né? Então, eles dão uma visão para a gente que é importante na hora da nossa análise. E executado o planejamento, quais as próximas etapas dessa auditoria? Selecionou os municípios, a gente foi ao município, os documentos vieram, a gente conversou com a gestão da educação local e conversamos também com os conselheiros. A gente pediu que os conselheiros estivessem, a gente explicou, a gente inclusive ressaltou, né, que o conselho ele é um parceiro do Tribunal de Contas. Por quê? Porque o conselho ele não se mistura nem como um órgão como o Tribunal de Contas, que faz o controle externo, nem com a gestão. Ele, inclusive, tem que ter muita autonomia. E é por isso que a gente olha se ele, enquanto instituído, ele está recebendo apoio para ter essa autonomia. Por quê? Analisar a conta não é algo fácil, né? Então, a prefeitura ela também precisa disponibilizar técnicos, manuais, fomentar capacitação. Pode, inclusive, articular com outras instituições para dar essas capacitações, inclusive o próprio Tribunal de Contas, né, que já iniciou um processo de capacitação de conselhos. Mas ele é uma representação social. Então, na literatura, a gente sempre ouve que os conselhos, né, esse do Fundeb que a gente está tratando, mas o conselho, ele é um instrumento de democracia participativa. E Priscila, sobre a fiscalização, qual é o resultado final? A gente fez essa coleta de dados, a gente está analisando os dados, né? Eu e uma outra colega, que é a Evelyn, na sala, sob a supervisão da nossa diretora, que é a Inha. E aí, quando a gente chega nas conclusões, a gente chama de relatório preliminar, né? É quando a gente discute, olha, a gente observou tudo e chegou a essa conclusão. É isso mesmo? O olhar, né, de controle, olhou como vocês, né, realizam no dia a dia. Então, quando eles emitem esse comentário de dizer, ok, Priscila, é isso mesmo, a gente prepara um relatório final que é emitido para o relator do processo. E aí o relator do processo, ele vai passar pela tramitação habitual, né, vai para o Ministério Público, né, se assim entender, e vai para o julgamento e a gente normalmente pede que, na proposta de caminhamento, seja feito um plano de ação para resolver o que a gente identificou de lacuna, de falha, né, ou de melhoria. Muito obrigada pelas explicações, Priscila, e por estar aqui com a gente no Conexão Cidadão. Ficamos agora com as notícias direto da redação com ela, Ellen Vasconcelos. Olá, Dimitri e olá, Viviane. Aproveitando o tema da entrevista do programa de hoje, a capacitação Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, Conselho de Políticas Públicas, está sendo ofertada no formato à distância pelo Instituto Plácido Castelo, Escola de Contas do TCE Ceará. O curso é voltado aos Conselhos de Políticas Públicas interessados pela temática e tem duração de 40 horas. As inscrições são gratuitas e são realizadas por meio do Sistema de Gestão Educacional do IPC. Basta acessar ciged-ipc.tce.gov.br. Além da formação à distância sobre a temática, está sendo realizado dentro do TCE Educ 2024, programa de formação itinerante, o encontro Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, Conselhos de Políticas Públicas, com 4 horas de duração e inscrições gratuitas. As próximas edições ocorrem nos dias 2 de abril, em Groaíras, no dia 3, em Sobral, e chega no município de Itapajé, em 4 de abril. O calendário do TCE Educ 2024 pode ser conferido no site do TCE Ceará e no Sistema de Gestão Educacional. Por hoje é só, até a próxima! Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Se você tem sugestão ou dúvida, mande um e-mail pra gente. O nosso e-mail é
comunicação@tce.ce.gov.br. E essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão. O programa de rádio oficial do TCE Ceará. E a produção é da Assessoria de Comunicação Social. Até o próximo episódio. Até a próxima, se Deus quiser.